Quarteto Fantástico estreou finalmente semana passada, levando muita gente para o cinema e trazendo com elas várias questões. É bom? É ruim? É melhor do que os antigos que se passaram? Não é? Tem conexão com o futuro do universo da Marvel, dos Vingadores? Bom, eu sou Leandro Bass, venho aqui representar a Marvel e trazer para vocês respostas dessas perguntas. Então, bem-vindos ao canal GTR Nerd. E eu quero começar falando para vocês que o filme é bom sim, é um filme sensacional, muito divertido, uma qualidade 100%, totalmente fiel aos quadrinhos. Esse filme é um suco de quadrinhos. E por mais que eu goste do Quarteto Fantástico da franquia de 2005, do mais antigo ainda eu não curto tanto, e de 2015 é triste, acho que a palavra é essa. Mas por mais que eu goste muito da franquia de 2005, esse filme sim representou totalmente o que nenhum dos outros representou, que é as HQs na tela. E isso é sensacional, porque eu sinto que os filmes de heróis muitas vezes têm vergonha de ser filmes de heróis, tem vergonha de usar um traje colorido e de ter alguns exageros, mas isso é importante, porque os exageros fazem parte de um universo fictício como esse, onde tem aliens, pessoas que voam, deuses, magos. E nesse filme é perfeitamente representado isso. Então, se você vai assistir como fã de quadrinhos, você vai curtir 100%. E se você vai assistir sem ser fã, sem ler nada, ainda assim você vai gostar 100%, porque esse filme é muito bom, ele é fechadinho. A gente, por causa da cena pós-crédito Thunderbolts, por ver as cadeiras lá dos Vingadores mostrando que eles estariam, ficamos o tempo todo pensando, e aí, será que vai ficar uma vírgula nesse filme? Será que ele vai acabar incompleto? Será que não vai ter um final, uma resolução, e sim vai continuar nos próximos? E não é como se fosse uma série que vai ter continuação, não, esse filme ele é fechadinho entre si. E por mais que a cena pós-crédito deixe brecha para o futuro, mas ele é 100% fechado entre si. Tem um início, um meio e um fim. Um início bem agitado, na minha opinião. Eu acho que o começo dele é a parte mais rápida, mais dinâmica. Eles tentam explicar muita coisa de forma prática. Por um lado isso é bom, a gente não precisa mais ver como que o Quarteto Fantástico se tornou o Quarteto Fantástico mais uma vez. A gente não precisa saber como que anda o dia a dia deles, não. Essa parte dá para ser resumida. Porém, ao mesmo tempo, é muita informação. Então, eu achei justo e entendo o motivo de ter acelerado o processo do começo, mas eu acho que se tivesse dado uma diminuída um pouco, aí teria sido bem melhor. Porém, isso é pouco, muito pouco, porque a partir do meio para frente, até um pouco antes, já começa a deslanchar, já começa a ser mais dinâmico, um pouco mais construído, dá uma acalmada. A gente tem a introdução da surfista prateada, né? Charla Bal. E por mais que muitas pessoas criticaram no começo, né? Tanto por ver ela, a imagem dela de como que ela é, tanto por... Tem gente que exagera, né? Diz que tá colocando as mulheres acima e tudo mais, mas não, zero a ver com isso. Ela é sensacional. Esse universo todo não é o mesmo universo oficial da MCU, e isso não é um spoiler, né? Isso já foi dito, isso já foi declarado. Então faz sentido que tenham variantes do surfista, e ela está lá e é por um motivo, não é aleatório, não é simplesmente porque ela é uma mulher ponto, não. Tem toda uma história envolvendo ela e que eu achei 100%. E principalmente eu achei muito legal o envolvimento dela com o Tocha Humana, porque o Tocha é um outro grande acerto desse filme. O Tocha Humana, ele é conhecido por ser esse cara mais mulherengo, mais aventureiro e tudo mais, mas ele é inteligente e ele tem outras características que fazem o Johnny Storm ser muito mais útil para a equipe do que só um cara que atira fogo. E eu não vi isso sendo tão bem representado nos outros filmes. Mas nesse filme, ele consegue resolver problemas, desvendar mistério, ele consegue achar solução, ele consegue ter uma ligação muito forte
com a Shalaval, com a surfista. E não é de forma forçada, ao contrário, é muito bem desenhado, muito bem estruturado, e ele não deixa de ser o Johnny Storm para fazer isso. Ao contrário, ele continua divertido, ele continua piadista, ele continua aventureiro, sempre mais alegre, sempre mais positivo, mesmo quando tudo parece estar desabando. E isso fez ele ser, para mim, um Tocha Humana 100%, muito melhor para mim do que os outros dois Tocha Humanas que a gente teve, do Michael B. Jordan e do Chris Evans. E é claro que isso é polêmico, né? Tem muita gente que é muito fã do Tocha do Chris Evans, do Michael B. Jordan não, que foi esquecido no churrasco, mas pra mim esse Tocha Humana tá perfeitamente representado e não vejo a hora de ver mais dele. Falando agora da Mulher Invisível, cara, ela é 100%. Ela é também ela tem esse poder de liderança, sabe? E não que ela seja líder do Quarteto Fantástico, de forma alguma, mas ela tem atitude. Ela não tá ali só pra ser um rosto bonito, não. Ela tem os poderes dela muito mais ampliado e muito mais bem demonstrado do que nos outros filmes. Eu tava até conversando com meu amigo que os poderes dela tem muito mais vertentes do que simplesmente projetar energia, do que simplesmente ficar invisível. E nesse filme mostra, eu consigo citar pelo menos umas 5 cenas onde mostra poderes dela dos quadrinhos que não tinha sido demonstrado antes e que agora a gente tem aqui, e isso é bom. Mas muito mais do que isso, ela tem coragem. Ela vai lá e enfrenta mesmo, anima as pessoas, anima a equipe. Se tem uma desordem, ela vai lá e resolve. Ela tem esse instinto de mãe, no qual faz ela querer lutar pelo filho dela, no qual faz ela querer lutar pela família dela, lutar pelo planeta dela que está sendo ameaçado pelo Galactus. E esse instinto de mãe causa o sentimento de proteção, causa o sentimento de que, por mais que a gente saiba que o perigo é grande, o Galactus é enorme, mas ela tem uma atitude, ela não vai deixar simplesmente as coisas acontecerem, ela vai lutar por isso. E isso eu achei muito bom. O Coisa, pra mim também, muito divertido, e isso é legal. Como opinião pessoal, eu cansei da choradeira dos outros filmes do Coisa, ser esse cara desconfigurado, feio e a sociedade condenar ele. Não, ele é divertido, as crianças gostam dele, ele é positivo, é um tiozão da família, e isso é bom. É claro que não deixam esse lance da imagem, né, dele ter sido alterada, ficar assim também, passar reto. Tem uma cena que demonstra que ele sente falta de ser um ser humano normal, e isso é importante porque faz parte da essência da coisa, mas se isso prender muito o personagem, né, o que ele perdeu, o que ele passou, não deixa ele se desenvolver. E nesse filme ele é muito bem desenvolvido, ele é um piloto sensacional, né? Tem o Senhor Fantástico que diz que ele é o maior piloto do mundo, e isso é quadrinho, isso é puro quadrinho. Realmente ele é o maior piloto do mundo. E ele demonstra isso, tem cenas dele pilotando que, pra mim, é a melhor do filme. A cena de corrida, a cena de pilotar é a melhor do filme, na minha opinião. Ele apareceu poucas vezes, né, mais característico aos quadrinhos, sem camisa, e eu sei que muita gente pode achar isso ruim, entendo, né? O Colossus, ele tem uma característica principal, que é essa, mostrar que ele é forte, mostrar ele em ação, sem camisa, e pra mim, zero não incomodou isso, ao contrário, achei interessante fazer ele com o traje do Quarteto Fantástico, né? Entendo que também foi um pouco de economia de grana, CGI e tudo mais, mas pra mim não incomodou nessa parte. Já tem um pequeno easter egg no começo, então pra mim já é suficiente. Agora, falando sobre o Senhor Fantástico, esse infelizmente pra mim faltou um pouco mais. Não estou dizendo que ele é ruim de forma alguma, ao contrário, ele é muito bom, ele é muito inteligente. Nesse filme eles demonstraram a inteligência dele de um jeito que nunca tinham demonstrado antes,
mas pra mim faltou mais ação, faltou mais presença. E eu acho que é porque os personagens todos são muito bons. Todos eles são muito úteis, ágeis, característicos, e por conta disso acaba ofuscando ele, que tem esse poder de se esticar, que não é tanto relevante e útil quanto os outros. Mas pelo menos representa muito bem a inteligência dele como o homem mais inteligente do mundo. Ele pensa nas coisas, ele pensa no futuro, ele projeta, criou máquinas incríveis nesse mundo mais futurista, e eu acho isso muito bom, muito bem representado. Pedro Pascal é incrível, mas querendo ou não, dos quatro ele foi quem ficou mais apagado. Mas quem sabe, né, nos outros filmes isso possa melhorar. E para fechar, o Galactus. O Galactus é sensacional, o cara é gigantesco, o cara é ameaçador. A voz do ator que faz ele, nossa, é de arrepiar. Quando ele chega, mostra pra gente que ele é uma ameaça real, mostra pra gente que se esse filme quiser desandar tudo e explodir o planeta, isso pode acontecer. E a gente entende a ameaça que o Galactus é. E eu gosto muito, acho que ele é um dos maiores acertos, junto com a Surfista e junto com o Tocha Humana principalmente. E eu acho que esse filme ele mostra o que a Marvel tem que continuar sendo, mostra que eles estão começando a andar no caminho certo. Meu amigo me disse que é bom que os fãs falem, que é bom que os fãs demonstrem a opinião deles, porque eles estudam isso, eles veem isso e eles tentam corrigir o erro. E esse filme para mim é a prova de que foi corrigido o erro que a gente teve todos esses anos dessas franquias de filme de herói totalmente desgastado e feito de qualquer jeito. E eu espero que venham muito mais. Então, pra mim, esse filme é sensacional. E eu dou uma nota 8, 8,5 pra ele. Fácil, com certeza. E devo assistir ainda mais um pouco a segunda vez. Deve ter bem mais referências, bem mais coisa. Tem conexão com os Vingadores, principalmente pela cena pós-crédito, eu espero pra ver. E logo mais vou poder estar vindo aqui dar a minha opinião com spoiler, falando detalhe, deslanchando esse filme totalmente para vocês, junto com meu querido amigo Nathan. E se você gostou desse vídeo, então seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao GTR Nerd, se inscreva, curte, compartilhe. Se você gosta desse mundo geek, se você gosta de explorar totalmente esse mundo nerd, então fica aí que tem bastante coisa por vir. O futuro desse canal tem muito conteúdo especial de Marvel, de DC por vir. Pode ir no cinema ver sem medo, e logo mais teremos o nosso vídeo com spoiler. Muito obrigado a todo mundo, até a próxima e tchau!